Caros amigos do canal Via Romana, saudações a todos vocês, um Feliz Natal, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a família de cada um de vocês que nos acompanham por aqui. Bom pessoal, esse vídeo de hoje é uma breve análise sobre esse quadro ministerial que o Lula nomeou para iniciar o seu terceiro mandato, para iniciar esse novo governo que vem aí a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Eu não vou entrar aqui no mérito do nome de cada ministro, não vou fazer uma análise exaustiva, vou pensar apenas alguns aspectos que considero os mais relevantes e vou falar dos nomes que considero mais importantes serem enfocados nessa nossa apresentação aqui hoje. Bom, então, em primeiro lugar, o que havia em termos de discurso antes mesmo da nomeação dos ministros pelo Lula, era de que o Lula iria fazer um governo de frente ampla democrática. Essa, inclusive, era a perspectiva de algumas pessoas de esquerda que diziam, olha, não foi o Lula que ganhou, foi o antibolsonarismo que venceu. Então o Lula tem ciência de que não foi uma vitória da esquerda, mas sim do antibolsonarismo, de maneira que ele vai governar de uma maneira a atender essa frente ampla, democrática, que se formou aí em torno dele. No entanto, quando a gente olha para o ministério, que o gabinete ministerial do Lula, esse terceiro mandato, o que a gente está vendo é outra coisa, é um governo de esquerda, realmente de esquerda. Porque a minha perspectiva, pelo menos, era de que alguns ministérios de linha mais social, como direitos humanos, igualdade racial, etc., eu sabia que ia voltar com o Lula, ficassem na mão do PT, e outros, os ministérios mais técnicos, né, planejamento, fazenda, BNDES, Casa Civil, etc., ficassem com nomes ou do Centrão, tá? Ou dessa frente ampla democrática, gente ligada ao Alckmin, etc. Acaba que o único nome que foge um pouco daquilo que seria, né, um gabinete de esquerda e do Lula é o Alckmin, né, que ficou aí com o ministério, parece que da indústria do comércio. Então de todos os nomes, o mais técnico, né, o que foge desse caráter de um gabinete de esquerda, que é o que o Lula formou, tá? E isso nos preocupa bastante, porque não só por ser um gabinete de esquerda, mas por ser um gabinete majoritariamente de incompetentes, né? Vide o Haddad no Ministério da Fazenda, que nem economista é. Há quem diga assim, não, o Haddad ele vai fazer articulação política, então ele está ali para fazer articulação política. Quem vai fazer a política econômica são os técnicos que ele vai nomear, segundo escalão. Porém, se a gente pega o histórico político do Haddad, o que tem nesse histórico? Nada de relevante. O Haddad foi o pior prefeito da história de São Paulo, não conseguiu se reeleger como prefeito, perdeu para o João Dória, que era um sujeito que não era, né, da classe política, um sujeito que estava aparecendo ali naquele momento, não tinha um capital político relevante, tá, para ver como ele foi ruim como prefeito, né? Depois ele vem como candidato à presidência da República em 2018 e perde, tá? E agora novamente como candidato ao governo do estado de São Paulo, ele é derrotado para o Tarcísio, que nem paulista é, tá? Então isso prova que politicamente o Haddad é um fracasso, né? Diga-se de passagem que ele foi ministro da Educação, e olhem para o estado deplorável em que a nossa educação se encontra, né? É bem verdade que algumas coisas até foram positivas, houve um crescimento, né, do IDEB, houve um crescimento do número de pessoas nos cursos superiores, né, no ensino superior, mas à custa, no caso do ensino superior, da queda drástica da qualidade. Houve um aumento de quantidade, mas uma perda de qualidade. Fora que o projeto implementado pelo Haddad, né, o ProUni, ele foi uma debacle, né? Porque
consistiu em repasses de recursos públicos para instituições privadas de qualidade pífia, enquanto que os investimentos maciços deviam ser feitos na universidade pública não foram feitos. Tá? Agora, obviamente, houve uma melhoriazinha, né, no ensino médio, no ensino fundamental, né, nos índices de avaliação. Porém, a gente também tem que levar em consideração que as provas que vêm sendo aplicadas, elas vêm fazendo sempre uma avaliação por baixo. É bem verdade. Então, também não representam, vamos dizer assim, um grande avanço da educação brasileira. É para ser sincero. Então é esse cara que vai ser ministro da Fazenda. E o Haddad, né, de todos os petistas, é o cara mais ligado ao mundo financeiro. Tanto que ele falou ontem, se não me engano, um amigo nosso nos enviava uma matéria sobre isso, que ele vai fazer, nesse primeiro ano de governo, 2023, um forte ajuste das contas públicas, ou seja, vai cortar muita coisa. O que é uma contradição, porque você vai ter muito mais ministérios do que tinha antes, mas vai cortar? Tá. Imagino que vai cortar de áreas fulcrais para o desenvolvimento nacional, né, para o aumento da produtividade do país. Quer dizer, você vai ter um aumento de gasto, que é o gasto ruim, que é o gasto com auxílios, etc. Não que eu seja contra isso, até tem que ter. Mas não pode ter aumento de gasto só com isso. Tem que ter aumento de gasto também com geração de emprego, crescimento industrial, pesquisa, tecnologia, ciência, etc. Mas ciência de verdade, não a pataquada que frequentemente os governos do PT costumavam patrocinar e financiar, né? A gente via aí coisas do Arco da Velha sendo estudadas, sendo pesquisadas com bolsa do CNPq, né? Por exemplo, o papel, o protagonismo, o LGBT na ditadura militar. Quer dizer, o que isso contribui, né, para o avanço da ciência, né, da tecnologia, do conhecimento, né, da economia nacional? Nada. Enfim, então imagino que vai ter um corte nesses setores que são os setores que precisariam de um aumento de gasto, né, para dar um plus na nossa produtividade, para você manter esse aumento do salário mínimo e o aumento de gastos com Bolsa Família, que é o gasto ruim. O gasto ruim acaba gerando o quê? Desconfiança do mercado. Por quê? Quando você aumenta um gasto na tua casa, fica aquela questão: será que você vai ter condições de honrar aqueles gastos que você já fez? Então surge uma dúvida em relação a isso, né? E aí, obviamente, o teu credor, se você for lá pedir um crédito novo a ele, ele vai até liberar, mas com juros mais altos. E é o que deve acontecer no que vem no Brasil. O aumento da Selic, né? O aumento dos juros. O aumento dos juros significa ferro na bunda do povo. Quer dizer, o cara vai lá comprar uma geladeira nova, um fogão novo, ou o pequeno empresário, o pequeno comerciante vai lá comprar maquinário novo para sua loja, né, para sua pequena empresa, ele vai ter que pagar, em vez de uma máquina e meia, 2 máquinas, vai ter que pagar 3, 4. Né? Você vai comprar uma casa nova, vai pagar 4 casas, 3, 4 casas. Então é isso que vai acontecer, né? E, consequentemente, juros mais altos significa o governo repassando mais grana para o setor financeiro, né? Então é isso que a gente pode esperar aí para 2023. Um cenário ruim, né, com o aumento da Selic, um cenário muito parecido com o primeiro governo Lula, em que chegou a ter, se não me engano, 26% de juros, né, de Selic aí. Né, foi até, se não estou equivocado, um recorde recente aí na história do Brasil, né? Os juros mais altos da história do Brasil, promovido por um governo que se diz de esquerda, né? E quando a gente vai olhar então Ministério da Cultura, né, com Margarete Menezes, né? Ministério da Igualdade Racial com a irmã da Marielle, e esse Ministério dos Direitos Humanos,
ao Ministério do blá blá blá, né? Com Silvio Almeida, aí é pá de cal, quer dizer, é um cenário apocalíptico. Inclusive esse Silvio Almeida me traz bastante preocupações. Por quê? Esse Silvio Almeida é um defensor desse afirmacionismo negro, desse antirracismo, que é um antirracismo racista, né? Se volta contra o homem branco, porque o Silvio Almeida ele vê o homem branco como alguém que deve ser responsabilizado pela tortura do negro. E por homem branco, obviamente, no Brasil, o que isso significa? Significa todo mundo que tem fenótipo branco. Você tem aí pessoas que têm o pai negro, a mãe branca, tem a pele branca. O cara é descendente de negro com branco, é miscigenado. Mas tem a pele branca, isso acontece muito. Então, para todos os efeitos, ele é branco. Então, ele é culpado de todos os males que acontecem ao sujeito de pele negra. O Silvio Almeida ele não quer responsabilização jurídica do branco, né? Ele quer uma responsabilização política. Ele quer uma revolução no país. Então ele descreve, por exemplo, o racismo estrutural no Brasil não como algo institucional que poderia ser corrigido com leis, mas sim um processo histórico. Só vai ter solução quebrando esse processo, ou seja, só através de uma revolução. Mas em última instância, o cara defende uma espécie de revolução haitiana no Brasil. A gente tem que ver como é que ele vai aplicar essas ideias ali, né, no Ministério dos Direitos Humanos. Certamente vai tentar passar leis duríssimas, vai tentar encaminhar para o Congresso leis duríssimas, antirracistas, para atiçar ainda mais a situação de conflito no Brasil, para ver se cria aqui um contexto similar ao dos Estados Unidos. E esse cara, né, o Silvio Almeida, ele é da intelectualidade lá da USP, ele é do círculo de estudo da Anita Novinsky, professora da USP. Então é aquele pessoal que tem uma visão intelectual que criada, né, construída com base em esquemas de pensamento norte-americanos. E aí eles trazem isso para cá. Tá? E aí eles tentam aplicar isso daqui como se o Brasil fosse lá. Tá? Enfim, o Silvio, né, ele tem influências intelectuais de dois pensadores antirracistas americanos, que são o Charles Hamilton e o Kwame Ture. Tá? Eles consideram que o racismo tem que ser renomeado, reclassificado. Então eles têm uma nova noção de racismo como cultura, como algo sutil, camuflado, imperceptível, porém real. Então é o que eu estava dizendo aqui, quer dizer, um cara que vai certamente propor leis antirracistas para punir até o que parece racismo, até o que é sentido como racismo, né? Independente de ser. Então, o que eles propõem é uma perversão completa da palavra racismo, né? Quer dizer, racismo estrutural pode existir sem que existam instituições racistas. E a estrutura já não precisa ser mais concreta, tá? Ela é fluida, ela é uma cultura, né, que está aí no ar, né? Então o racismo ele pode mudar para cada contexto. É aquilo, né? Se você usar o termo humor negro, pode ser que você esteja sendo racista dentro desse conceito do Silvio Almeida. Então, quer dizer, o que é o racismo? Não é uma coisa em si, não é uma essência, mas é aquilo que os agentes do movimento negro interpretarem que é racismo, que vale ao sentimento de ter sido discriminado. Então o objetivo aí é criar realmente dois Brasis em luta, né? O Brasil negro, vítima do racismo, contra o Brasil branco, produtor do racismo, para destruir o Brasil profundo, o Brasil lusitano, da democracia racial, da mistura, da miscigenação. E aí você apaga o mestiço, né? Não existe mestiço no Brasil, todo mundo ou é branco ou é preto. Coisa impressionante, isso daí que a gente está vendo. Por outro lado, você tem aí nesse ministério, nesse gabinete nomeado pelo Lula, né, Rui Costa, governador da Bahia, e o Flávio Dino, como ministro da Justiça. Rui Costa parece que vai ser ministro da Casa Civil, né? E, quer dizer, o Flávio Dino como ministro da Justiça não é uma piada, né? O que o Maranhão é? O que o Flávio Dino ali, como governador do Maranhão, trouxe de ganho
para o Estado. A única coisa que eu sei que o Flávio Dino fez de bom ali foi ter dado um plano de carreira muito bom para os professores do Estado do Maranhão. Parece que o professor do Estado do Maranhão ganha cerca de 6 mil reais aí. Mas aqui, isso trouxe um salto na educação do Maranhão? Não, não trouxe, né? E por outro lado, o Maranhão é um estado que não tem nada, né? Tempos atrás eu vi uma reportagem interessante sobre o Maranhão, em que as pessoas tinham que sair do interior para ir para São Luís para fazer hemodiálise. Quer dizer, não tem estrutura de saúde nenhuma no interior do Maranhão. E o Maranhão é um estado enorme. Isso com, se não estou enganado, 8 anos, né, de governo Flávio Dino. Vai ser o ministro da Justiça. Um sujeito que não soube levar ao Estado de Justiça Social. Pasmem, né? E a Bahia, né? A Bahia é exemplo de quê? A Bahia é exemplo de quê? De ordem, de progresso, de desenvolvimento. Há pessoas que eu conheço que moram na Bahia que falam muito mal do Rui Costa. E não são bolsonaristas. Né? São pessoas que não têm uma posição antipetista, mas que veem o governo Rui Costa como um dos piores governos dos últimos tempos na Bahia. Enfim, então é esse o quadro que o Lula vai trazer aí para governar, ou melhor, desgovernar ainda mais o Brasil, né? E quando o Haddad fala para nós de ajuste, vai fazer um forte ajuste, quer dizer, a gente se lembra do Paulo Guedes. Quer dizer, o que mudou? Não mudou nada. Mas para um gado de esquerda vai mudar tudo, a partir do dia 1º de janeiro de 2023. A gente sabe que o governo ainda não começou, mas só de ver esse gabinete ministerial a gente já fica desanimado, bem desanimado. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para dizer. Um abraço, até a próxima e sigamos aí lutando pelo nosso Brasil, tentando levantar uma alternativa política ao que nós temos hoje no país, né? Cada vez mais dividido entre uma direita apátrida e uma esquerda pífia. Um abraço.